Vamos abrir 1 João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Hoje a gente medita sobre discernindo os espíritos. A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Vamos orar? Amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite. Mais uma vez queremos louvar o Teu nome. Nesse momento, ó Deus, pedir a Tua graça e a Tua santa direção para esse momento em que a gente vai estudar a Tua bendita palavra, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. O versículo 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. João escreveu essa primeira carta por volta do ano 85, mais ou menos, entre 85 a 95 depois de Cristo. Provavelmente ele estava em Éfeso, já era idoso, e a igreja naquela época enfrentava uma heresia ou heresias muito fortes. A gente tem estudado sobre essas heresias: gnosticismo, docetismo, e essas heresias elas negavam a verdadeira humanidade de Jesus, afirmando que Jesus apenas se parecia ser humano. E uma heresia como essa atinge o coração do Evangelho, a parte que pulsa o Evangelho, a vida do Evangelho, porque atinge a pessoa, a doutrina da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, se não houve encarnação, se Jesus Cristo não assumiu plenamente a natureza humana, então não houve verdadeiramente morte. Não houve verdadeiramente expiação. Se ele apenas se parecia a um ser humano, não houve verdadeiramente expiação. E aí, não havendo expiação, não há redenção. Não há a ideia de Jesus ser o nosso substituto. Não há também a ideia de Jesus ser o nosso representante diante de Deus. Ele não seria, então, o nosso mediador entre Deus e nós. Então vejam como a doutrina da encarnação de Cristo é uma das doutrinas realmente centrais da vida cristã e da fé cristã. João, então, tinha razões de se preocupar com a igreja naquela época e escrever esta carta, né, movido pelo Espírito de Deus, movido pelo Espírito Santo, com o objetivo de proteger a igreja naquela época. Proteger a igreja, meus amados irmãos, contra uma influência demoníaca. E aí é importante que a gente diga isso. João e a igreja naquela época estava diante de uma influência demoníaca que se disfarçava de doutrina, mas na verdade era uma ação maligna contra a igreja.
Trazendo para os dias de hoje, a gente vive dias semelhantes aos dias do apóstolo João. Tem muitas vozes religiosas por aí, meus irmãos. Muita gente falando sobre Cristo, em nome de Cristo, ensinando a igreja, doutrinando a igreja. Tem muitas revelações por aí, muitas supostas revelações. Então, guardando as devidas proporções, né, entre a nossa época e a época de João, mas a gente também está vivendo dias semelhantes. Não é verdade? E aí, a gente como igreja, a gente precisa discernir cada vez mais o que é de Deus e o que não é. O que vem de Deus e o que não. O que procede do céu e o que vem do inferno. Aquilo que realmente vem do Espírito de Deus, aquilo que é do espírito anticristão. A gente precisa buscar de Deus graça, sabedoria, para poder fazer esse discernimento. Para que a gente não termine em um culto, em uma palestra, em uma mensagem pregada, quer seja ao vivo dentro de uma igreja ou através das redes sociais, para que a gente não termine dizendo glória a Deus para aquilo que a gente não deve dar, acreditando que é uma mensagem do céu, uma revelação nova, como eu disse. A gente precisa buscar de Deus graça, né, para discernir. E esse texto aqui de João, 1 João capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, é algo maravilhoso vindo da parte de Deus para as nossas vidas, porque nos dá uma direção muito clara, como discernir tudo isso. Vejam o perigo das heresias. Vejam que as heresias, elas têm uma origem demoníaca. Não é apenas a mente humana, mas existe uma mente demoníaca que origina de alguma forma, que determina, que influencia, que propaga, que investe na heresia. Existe essa mente maligna. João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos espíritos têm saído pelo mundo fora. João inicia esse texto com uma exortação. Ele diz assim: não acreditem em todo espírito. Não acreditem. Qual o significado da palavra espírito nesse texto? Dentro da Bíblia, dependendo do contexto, a palavra espírito vai ter significados diferentes. Existe o Espírito Santo, uma pessoa, né? Existe o espírito humano. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe o espírito humano. Mas nesse texto aqui, a palavra espírito não é um ser espiritual. O significado da palavra espírito aqui é ensino, é doutrina. A questão então aqui é que a doutrina ela pode ter duas origens. Ou ela é de origem divina, ou então ela é de origem diabólica. Por isso que João diz assim: provem os espíritos. Versículo 1. Provai os espíritos se procedem de Deus. Para ter o discernimento se aquilo ali que está sendo pregado realmente vem de Deus ou não. O erro doutrinário tem a sua origem, espiritualmente falando, no diabo. As heresias têm essa origem.
João capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é o quê? Pai da mentira. Porque ele nunca se firmou na verdade. Nele não existe verdade. Eu não vou lembrar mais quem falou isso, mas eu achei bastante interessante quando, inclusive já falei um pouco aqui rapidinho na igreja, em um dos nossos momentos, um dos nossos encontros aqui, quando as pessoas dizem assim, não existe verdade. Eu lembro que alguém disse assim, olha, a gente tem que ter cuidado com isso, não existe mais verdade absoluta, as pessoas pregam assim, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a Bíblia é a verdade e Jesus Cristo é a verdade. E me chamou a atenção quando foi dito o seguinte, olha, a verdade, ela se personifica em alguém, em Cristo. Dizer que não existe verdade de maneira nenhuma, trazendo isso para o nosso contexto cristão, é negar a existência de Jesus. Então, o prumo, a bússola, o norte certo de tudo, a verdade é Cristo. Mas em contrapartida, a mentira de alguma forma também se personifica. Toma corpo, toma forma na pessoa do diabo. Ele não fala a verdade. Ele aborrece a verdade, odeia a verdade. Então, a origem espiritual do erro está no diabo, o pai da mentira. Desde o Éden, desde o jardim do Éden, Satanás está ali distorcendo a verdade, distorcendo a palavra, falando para Eva que as coisas não eram exatamente assim como Deus tinha dito, colocando na mente e no coração de Eva um entendimento diferente daquilo que o Senhor tinha dito, colocando a dúvida. Satanás então distorce a palavra de Deus e ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Né? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo afirma que nos últimos tempos algumas pessoas iriam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, a fonte, a origem, né, das heresias é uma origem demoníaca. Existe a doutrina divina, existe a doutrina humana e existe a doutrina maligna, diabólica. A doutrina divina nós temos aqui 66 livros, que é a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Né? É a revelação escrita de Deus, é a verdade, ela é a verdade. A doutrina humana são os usos e costumes, os modismos que às vezes a gente coloca dentro das igrejas evangélicas e ensina como se fosse doutrina divina, quando na verdade não é. Alguns tipos de proibições que a gente, como liderança, coloca dentro das igrejas, dizendo que está na Bíblia, que foi Deus que mandou, mas que na verdade é muito mais influência da própria mente humana mesmo. Alguns tipos de vestimentas, alguns passeios que o crente não pode fazer, essas limitações que vão colocando. Tem alguns estatutos de igreja antigos que diz assim, crente não pode jogar futebol, não pode assistir cinema, não pode ir ao cinema, e transforma isso em doutrina. É doutrina humana. Aí vão essas ilustrações, né? Essas comparações. Então isso é doutrina humana, e doutrina humana não se sustenta com o passar do tempo. Você tem que estar sempre mudando, porque as gerações mudam. Doutrina divina é diferente. O tempo passa, mas aquela mensagem, a doutrina, o princípio permanece. Graças a Deus por isso. Mas existe a doutrina diabólica. E a doutrina diabólica, ela
vem para atingir diretamente a doutrina divina, negar a doutrina estabelecida por Deus. Então, a heresia é uma doutrina diabólica. A heresia não é apenas um erro humano, ela é um instrumento de Satanás. É um instrumento de Satanás para prejudicar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? A Bíblia descreve os falsos mestres como servos de Satanás, servos do inimigo, né? E o objetivo é minar a fé do cristão, desfigurar a pessoa de Cristo, né? Fazer com que a pessoa de Cristo não seja tão claramente vista nas Sagradas Escrituras como a Bíblia apresenta. Ora, se alguém diz que Jesus não é humano e ele apenas se parece com o humano, essa doutrina diabólica desfigura a pessoa de Jesus exatamente como ele é. Distorce a verdadeira imagem de Jesus. Então, irmãos, a origem das doutrinas erradas, ela é maligna. Como discernir? João mostra para a gente aqui um teste. Um teste. E esse teste é maravilhoso porque, assim, é algo importante porque ele é central na Bíblia. Qual é a pessoa central nas Sagradas Escrituras? Cristo. Jesus é o centro das Escrituras. João coloca aqui um teste cristológico para dizer assim: olha se passa por esse teste aqui. Se qualquer doutrina, se a doutrina não passar por esse teste, ela não é de Deus. Veja o que ele diz. Versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. É o teste aqui. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem, irmãos? É de Deus. É de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. João coloca Cristo como aquela pessoa onde a gente pode olhar para ele, para Cristo, e dizer o seguinte: se qualquer ensino vier e bater com a pessoa de Cristo, concordar com a pessoa de Cristo, esse ensino é divino. Mas se o ensino negar a pessoa de Cristo, esse ensino não vem de Deus. E João não deixa oportunidades para meio termos. Ele não deixa oportunidade para dizermos assim: talvez não seja de Deus. Quem sabe, não. João ele é taxativo. Procede de Deus ou não procede de Deus. O teste cristológico é esse. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por que João coloca esse teste? Porque exatamente essa era a heresia que estava surgindo, negando a encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, isso traz para a gente assim, essa confissão traz para a gente duas verdades que são inseparáveis sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Primeira verdade é que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. É Deus eterno, gerado do Pai, da mesma substância do Pai, em nada inferior ao Pai. Mas a segunda verdade é que Cristo é verdadeiramente homem. Ele assumiu a natureza humana completa, mas sem pecado.
Negar qualquer dessas naturezas é negar Cristo. Dizer que Jesus Cristo não é plenamente Deus é negar Cristo como um todo. Dizer que Jesus não é plenamente homem é negar Cristo como um todo. E a quem João liga essa negação? Ele diz no versículo 3 que isso é o espírito do anticristo. Toda essa influência espiritual contrária à revelação de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o teste. 2 João, versículo 7, diz assim, olha, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. 2 João 7. 1 Coríntios 12, 3, o apóstolo Paulo diz assim, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o texto diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual é o teste da doutrina correta aqui, segundo João? Cristologia. Cristologia é o teste para a doutrina correta. Dentro da teologia sistemática, quando a gente estuda cristologia, a gente estuda a pessoa de Cristo, quem ele é, as suas duas naturezas, natureza divina, natureza humana, os seus estágios, seus estados, que é estado de humilhação e estado de exaltação, estado de humilhação, nascimento, sofrimento, morte, sepultamento, estado de exaltação, ressurreição, subido aos céus, assento à direita de Deus Pai, segunda vinda. Depois a gente vai estudar a obra de Jesus, falar sobre a expiação de Cristo. A cristologia, então, é o teste para a doutrina correta. Toda heresia, no fundo, é uma cristologia errada. Olha as pregações. Vejam que as pregações falam sobre Jesus. Se bem que hoje está até difícil de ouvir pregação que fala sobre Jesus. Né? Mas olha as mensagens sobre Cristo. Olha os grupos religiosos e a visão que os grupos religiosos mais diversos têm sobre a pessoa de Cristo. A verdadeira teologia precisa passar pelo teste da cristologia. Bendito seja o nome do Senhor. Faz esse teste, meu irmão. Olha esse teste. Com esse teste na mente e no coração. Prove os espíritos para ver se eles realmente procedem de Deus. Mas tem uma outra questão interessante aqui no texto. Porque além desse teste, que a gente pode chamar de um teste cristológico, João também coloca aqui no texto a presença maravilhosa do Espírito Santo, que é capaz de dar discernimento ao crente. O Espírito de Deus dá discernimento ao crente diante das heresias que às vezes vêm para a gente. O versículo 4 diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Graças a Deus por isso. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Quem está em nós? É o Espírito Santo. Né? Versículo 2 diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. E aí está falando sobre o Espírito Santo. Todo Espírito, e aí agora está falando sobre doutrina. Versículo 2. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que João está mostrando? É que essa doutrina sobre a encarnação de Cristo é uma doutrina que vem do próprio Espírito de Deus. Vem do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, e no versículo 4 ele vai dizer, João vai dizer, que ele, o Espírito de Deus, então está em nós, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Graças a Deus por isso. No capítulo 2 a gente já estudou, versículo 20, também versículo 27, o texto diz lá que o crente ele possui a unção. E essa unção ensina. Que unção é essa? O Espírito. O Espírito Santo. Que vem para ensinar o crente, que vem para guiar o crente a toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. O texto sagrado diz ali, o Senhor Jesus Cristo diz que o Espírito Santo viria para guiar, para nos guiar a toda a verdade. Graças a Deus por isso. Né? Bem, qual a função do Espírito Santo em relação a isso aqui que a gente está vendo? Trazer para a gente discernimento. Para que quando a gente se deparar diante de um ensino errado, a gente tenha a graça do Espírito de Deus falando ao nosso coração sobre isso. Mas uma coisa importante para nós, meus queridos irmãos, a gente precisa ter contato com a palavra. Porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo declarou que seria uma das funções do Espírito Santo fazer com que lembrássemos de tudo aquilo que ele tinha dito. Nós, como crentes, precisamos conhecer o que Jesus disse. E a gente conhece através das Sagradas Escrituras. Amém? Lembrar. Essa palavra de Jesus para os discípulos, né, no início ali, João, é uma palavra onde os escritos, onde as palavras de Jesus ainda não estavam escritas. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João ainda não estavam escritos. E o Espírito Santo sempre trazia à mente dos discípulos as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje, a Bíblia está escrita. A revelação de Deus está em nossas mãos. Está à nossa disposição a hora que a gente quiser, para abrir a Bíblia, ler e ouvir Deus. Ouvir Deus falando no nosso coração. Para que a gente possa, então, no momento do surgimento de uma heresia, a gente possa lembrar, pela ação do Espírito Santo, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí tenhamos certeza de que o Espírito de Deus jamais vai agir em contradição com a palavra escrita. O Espírito de Deus que inspirou as Escrituras, agora ele nos ilumina para que a gente possa compreender a palavra do Senhor. Amém? Bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Olha os versículos 5 e 6 agora. O texto diz assim: eles procedem do mundo. Eles quem? Os falsos profetas. Do versículo 4. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Porque é uma mensagem que agrada ao mundo.
Eles procedem no mundo, por essa razão falam da parte do mundo, por isso o mundo os ouve. Versículo 6, o apóstolo João diz assim: nós somos de Deus. Existe um contraste muito grande entre o mundo e a igreja. Esse mundo dominado por Satanás, inclinado ao erro, e a igreja, povo de Deus, que segundo o versículo 6, conhece e ouve a verdade. É um contraste enorme. No Evangelho de João, capítulo 17, do 14 ao 17, diz assim, olha, João 17, 14, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este. Existe uma diferença muito grande entre aquele que é de Deus e aquele que não é do Senhor. Por isso, João diz no versículo 6 que aquele que é de Deus ouve os mensageiros de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bem, como é que a gente aplica essa palavra para a gente? Primeira coisa, examine toda a doutrina que você ouve. João não colocou a gente aqui um teste? Examine. Não aceite uma doutrina só porque ela é popular, chama atenção, é emotiva. Examine. Veja se ela realmente vem de Deus ou não. Compare a mensagem que você ouve com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Tem gente que tem até receio de fazer isso porque tem medo de estar pecando, acredita? Tem gente que tem medo de estar pecando. Eu vou duvidar daquilo que o pregador falou. Será que eu estou pecando contra Deus? E aí aceita livremente qualquer tipo de mensagem que chega, sem nem questionar. Examine, meu irmão, minha irmã, toda a doutrina e faça isso baseado nas Sagradas Escrituras. Segunda aplicação para a gente, busque se fortalecer na teologia que é bíblica. Veja que o teste que João colocou aqui foi cristologia. Se fortaleça na doutrina. A doutrina é um remédio que vem para a gente contra o veneno. É isso aí. Então procure se fortalecer na doutrina. Terceira aplicação, desconfie de novas revelações. Irmãos, Deus não está trazendo mais novas revelações que venham acrescentar nada àquilo que Ele já deixou em Sua palavra. Que é isso, pastor? O senhor está dizendo que Deus não pode. O senhor está limitando o poder de Deus. Não, não estou limitando o poder de Deus. Qualquer homem que queira fazer isso vai descobrir que não dá conta. É impossível. Mas eu estou simplesmente dizendo que Deus é coerente com a sua santa e bendita palavra. Ele não vai contradizer a sua palavra. Ele não vai além daquilo que ele mesmo já estabeleceu. Deus não vai trazer novas revelações
além daquilo que é a Bíblia. Na verdade, Deus hoje ilumina a gente para que a gente consiga compreender o que está revelado. É claro, meus amados irmãos, que Deus tem palavras específicas para pessoas específicas em situações específicas. Claro que Deus tem. Mas mesmo quando o Senhor traz para a gente essas palavras bem específicas, Ele vai confirmar isso na sua santa e bendita palavra. Exaltado seja o nome do Senhor. Né? Então, desconfie dessas novas revelações que vêm para anular o texto sagrado. Tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Quarta aplicação, vigie, seja vigilante. O texto diz que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Vigie. Eu abri a porta da igreja hoje. Fui ali na caixinha de correios, estava lá um panfleto. Um panfleto religioso, não evangélico, de um grupo não evangélico, colocado na caixa de correios de uma igreja evangélica. Você compreende isso? Você compreende que isso pode chegar na sua casa também? Né? Pode chegar dentro da sua casa se você não tiver cuidado com relação a isso e deixar com que uma doutrina completamente errada tome conta do seu coração. Então, a defesa da verdade é dever de todo crente. Vigie, né? Seja vigilante. Exaltado seja o nome do Senhor. A gente conversou há pouco agora sobre essas novelas que vêm para poder desvirtuar Cristo, desvirtuar o verdadeiro ensino. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai recebendo essas coisas e termina assimilando como doutrina. Fica tão forte que depois a gente vai conversando com um e com o outro, contando essa história como se fosse bíblica. Não, olha lá que você vai ver que está na Bíblia, ele fez a coisa. E não está, só está na novela bíblica. Então, o erro é muito fácil de chegar dentro da nossa casa, de chegar dentro do nosso coração, inclusive. Por isso a gente precisa vigiar. Né? Louvado seja Deus. Sim, de fato, é exatamente isso. O poder de propagação é muito grande. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. E, em último lugar, confie na suficiência de Cristo na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Jesus é suficiente. Nenhuma doutrina humana, nenhuma doutrina diabólica, nenhuma filosofia, como o gnosticismo na época, nada, nenhuma experiência sobrenatural, nada vai substituir Jesus. E é por isso que Ele é o grande teste. Ele é o teste. Se está com Ele, se é de acordo com Cristo, de fato vem de Deus. Mas se não é de acordo com Cristo Jesus, não vale a pena a gente seguir. Então a gente precisa confiar. Né? Essa palavra traz para a gente um alerta, porque João fez exatamente isso para a igreja. Há quanto tempo atrás o apóstolo João chega e diz assim: filhinhos, tomem cuidado. Tomem cuidado porque pelo mundo fora está surgindo muitos falsos profetas. Eles são do mundo, falam daquilo que é do mundo, o mundo os ouve, então significa que eles têm popularidade, eles têm adesão, as pessoas conseguem segui-los. Então, filhinhos, tomem cuidado, porque vocês certamente irão ouvir também mensagens desses anticristos. Mas provem,
essas mensagens. Analisem essas mensagens. Tenham discernimento espiritual em relação aos ensinos que vocês ouvem. Rejeitem toda doutrina contrária àquilo que é bíblico. Rejeitem. E confessem, defendam somente Cristo, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus nos abençoe, que a gente possa abraçar essa verdade, esse breve estudo, e que seja para nossa edificação nessa noite, em nome de Jesus.